nossa live. Essa live aqui, a nossa intenção é responder as dúvidas a respeito daqueles que querem entrar no mercado financeiro. O mercado financeiro tem oportunidades imensas, não vai continuar crescendo no Brasil nos próximos anos. Existem oportunidades gigantescas, principalmente liderada aí pela desbancarização. Mais pessoas vão investir fora dos bancos, e isso abre uma série de oportunidades profissionais. E eu trouxe aqui o Guilherme, que é professor da escola Certifiquei, para responder comigo algumas perguntas. Obrigado, Gui, por estar aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço, Thiago. Sempre um prazer conversar com vocês aí. Beleza, Gui. Você selecionou algumas perguntas, certo? Isso, eu abri uma caixa lá de perguntas, né? As pessoas sempre vêm, né, com alguma recorrência, me fazendo algumas perguntas sobre o mercado financeiro, sobre oportunidades no mercado financeiro, por onde começar, qual que é a diferença das certificações, né? A gente tem aí um beabá de certificações no mercado financeiro, e as pessoas têm dúvidas. O que eu posso fazer para trabalhar como autônomo, né? O que eu preciso, qual certificação que eu tenho que tirar. Então são diversas perguntas que aparecem de forma recorrente, tanto lá na minha página no Instagram, quanto na página no Instagram do Certifiquei, e até mesmo de alunos, né? Alunos que adquirem lá nossos cursos, estão se preparando para determinada atividade, e no percurso, né, daquele curso acabam surgindo outras dúvidas, outras possibilidades. Então eu pincelei alguns questionamentos, e eu acho que uma interessante para a gente dar o pontapé aqui na nossa conversa, nesse nosso bate-papo, que você também pode contribuir muito aí com a sua experiência, é o início, né, a base. Por onde eu começo? Né, o que eu tenho que fazer para entrar e atuar no mercado financeiro de forma profissional? E a grande questão, né, eu acho que o grande erro de muitos é começar essa escolha já diretamente na certificação. E por que eu acho que esse é um erro? Porque a gente sabe que cada certificação é específica para uma determinada função. Né? Muitas vezes você quer desempenhar uma função no mercado financeiro que nem exige, né, uma certificação. Né? Você é da área de RH, não sei, alguma coisa relacionada a uma atividade administrativa. Teoricamente, né, na prática, a legislação ela não exige uma certificação para você atuar naquelas atividades. Vamos lembrar, né, as instituições, os players dos mercados financeiros são empresas. Né, e como empresas tem lá o departamento administrativo, de recursos humanos, o departamento financeiro, de marketing, enfim. Agora, se você quer atuar naquelas áreas onde existe aí uma exigência legal, né, pela CVM, pelas entidades autorreguladoras de alguma certificação, você precisa primeiro mapear a área que você quer atuar profissionalmente. Você pode atuar em uma área comercial, uma área de distribuição de produtos de investimento. Você pode trabalhar como um analista, como um gestor, um administrador de valores imobiliários. Então, são diversas possibilidades. Por isso, é importante que você tenha bem definido para que você não faça uma escolha errada, né? Você invista ali tempo, dinheiro, enfim, recursos, fazendo e tirando uma certificação que não é compatível com aquela área que você quer atuar. Óbvio, né? Toda certificação ela adiciona conhecimento no processo de preparação, mas é muito bom você ter um foco. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é você mapear a área que você quer atuar. Eu quero atuar numa distribuição de produtos de investimento, numa área mais comercial, mais dinâmica. Ok, você definiu a área. E agora, onde você quer atuar? Você quer atuar nessa distribuição em um banco ou em uma corretora? Porque se for em uma corretora, por exemplo, você vai... Se for em um banco, você vai precisar de CPA 10, CPA 20. Então, além de você determinar a área, você precisa ter também um vislumbre, pelo menos, né? Isso pode ocorrer uma mudança aí no percurso da sua formação, mas inicialmente é bom você mapear a área que você quer atuar e, posteriormente, partir para a certificação necessária. Vendo aqui que está chegando algumas lives. Está chegando alguns comentários aqui, mas depois eu vou respondendo. Eu sempre falo que quem fala quero trabalhar no mercado financeiro está muito perdido. Você tem que saber aonde do mercado financeiro você quer trabalhar. Falar quero trabalhar no mercado financeiro significa quero trabalhar com saúde. Né? É muito amplo, tem várias possibilidades. E quem fala quero trabalhar no mercado financeiro, geralmente são pessoas que não se aprofundaram um pouco mais no tema. Porque o mercado financeiro tem de tudo. Tem analista, gestor, tem back-office, tem
tem RH, tem até marketing, tem de tudo. É uma empresa como outra qualquer, com seus vários departamentos ali. Então é muito importante você dar uma fuçada maior, ver qual área você se identifica, converse com profissionais, chama os caras no LinkedIn, essas pessoas conversam, elas, se você for educado, a maior parte das pessoas responde, e pega um pouco do feedback de como é trabalhar nessas áreas e ver qual área você mais se identifica, é análise, é gestão, é comercial, enfim, daí você vai atrás da certificação que o Gui falou. E isso é importante também, esse detalhe da identificação, né? Muitas pessoas vêm já direto no ponto da remuneração. Qual que paga mais? Mas você precisa avaliar se você se identifica, se você tem o perfil também para aquela área e para aquela função. Né? Eu dei o exemplo aqui da Ancor, uma área mais comercial, né, que forma ali o agente autônomo de investimentos. Se você não for uma pessoa comunicativa, que saiba lidar ali com outras pessoas, que corre atrás, você não vai se encaixar nessa atividade. É uma atividade muito dinâmica. Né? Você mescla ali a técnica, você precisa conhecer dos produtos de investimento que você vai ofertar aos seus clientes, mas você também precisa da parte mais comercial, de vendas. Né? Então é bem importante você mapear as áreas e se identificar naquelas áreas. Eu tenho esse perfil para vendas, eu tenho um perfil comercial, ou eu tenho um perfil mais analítico, o que eu quero fazer. Então você precisa ter isso bem detalhado também. É importante mapear isso. É isso aí, quais outras perguntas temos, Gui? Outro questionamento, né, que eu já vou afunilar aqui para uma área que você conhece muito bem, que é a área de análise. Né? Muitas pessoas vêm questionando, perguntando o que é preciso para se tornar um analista de valores imobiliários. Bom, vamos lá. O analista, primeiro, antes de falar o que precisa ser feito para se tornar um analista, o que você tem que ter ali como perfil para se tornar um bom analista? Primeiro, é uma atividade que exige um certo conhecimento do mercado, um conhecimento mais aprofundado, principalmente em técnicas de avaliação. Né? A gente tem algumas referências no mercado de grandes nomes, né? E até que tenho o prazer de conversar com um deles, que é o próprio. Né? Então, você precisa ter esse feeling, né? Você tem que saber ali um pouco de ler cenários, de fazer a leitura de cenários, de saber contrastar, né, os diversos aspectos macro e microeconômicos, e a depender da formação que você vai futuramente realizar, se você vai ser um analista fundamentalista, um analista técnico, você precisa seguir percursos diferentes. Né? Então, o que você precisa fazer para chegar lá? Para se tornar um analista, primeiramente, você precisa ter o CNPI, que é a Certificação Nacional do Profissional de Investimentos, da PMEC. Né? Essa é uma prova que é realizada, né, mensalmente, é dividida em 3 grandes exames, e a depender da formação que você pretende seguir adiante, você faz ou os 3 exames ou apenas 2. Né? Nós temos lá o primeiro exame, que é o conteúdo brasileiro, que é um compilado geral, né, de mercado financeiro, de economia, de conceitos de matemática financeira. Nós temos questões relacionadas também à governança corporativa. É um pacote, né, com diversos temas relacionados ao mercado financeiro, uma prova mais teórica. Né, e seguido de um exame mais técnico. Se você quer ser um analista fundamentalista, que eu acredito que seja a filosofia da Sun Research, né, você precisa fazer o conteúdo global, né, que é um conteúdo mais técnico, mais aprofundado. Basicamente são 2 grandes grupos de conteúdos que você vai prestar ali no exame, análise de demonstrações financeiras e análise de ações, né, o próprio processo de valor, ou se você vai seguir uma vertente mais técnica, né, de análise grafista, análise gráfica, que aí você vai ver todas aquelas teorias por trás da análise gráfica. Né? Então você precisa ter o que você quer se tornar. Eu quero me tornar um analista de valores imobiliários. Ok, mas eu quero trabalhar com qual tipo de análise? Uma análise fundamentalista, onde eu vou me debruçar nos balanços das empresas, vou calcular ali o preço justo dessa empresa, vou fazer uma análise mais aprofundada nos números, nos dados da empresa, ou eu quero ser um analista técnico? Você também pode ser as 2 vertentes, que é o que a gente chama aí de analista pleno, né, que é o CNPIP. Este analista ele faz os 3 exames. Então é importante, é fundamental, eu acho que vocês já perceberam isso aqui no nosso bate-papo, que
é ideal você ter o direcionamento. Você não consegue avançar no mercado financeiro sem você ter ali na sua mente o que você quer seguir de fato, né? Porque senão você vai acabar fazendo ali certificações que não agreguem, né, para a profissão que você quer seguir, você pode acabar desmotivado nesse processo. Então é preciso ter esse direcionamento fundamental. Certo. E além de tudo que você falou aí, que está mais relacionado, vamos dizer assim, às partes técnicas, o que eu busco num analista, cara? Por incrível que pareça, a palavra paixão. Eu gosto dos analistas, caras como, por exemplo, o professor Baroni, que eu tenho certeza que nas horas vagas ele está lendo, estudando a respeito de fundos imobiliários, porque é o hobby dele, é o que ele gosta mesmo. Então eu gosto de trabalhar com os apaixonados. Às vezes o cara não tem nem a certificação, mas ele é apaixonado. Às vezes prefiro contratar esse cara e depois ele vai atrás de uma certificação, né? Tem limites de cota aqui de pessoas que podem trabalhar sem acessar a certificação, do que pegar um cara que só pegou a certificação porque ouviu falar que ganha bem e o cara quer trabalhar só o horário comercial. Não tem nada errado o cara querer trabalhar o horário comercial, mas o que eu vejo é que os analistas bons são aqueles que fazem com paixão e que fazem também nas horas vagas, porque é o hobby deles. Algumas outras características, né? O cara bom de Excel tem vantagens, né? Eu sempre brinco que o cara bom de Excel é aquele cara que consegue mexer no software sem o mouse, né? Esse é o cara que é fera do Excel. Eu não sou assim, gostaria de ser, mas ser bom de Excel é um diferencial também. Falar inglês é muito importante. Eu acho que os bons materiais estão na língua inglesa, né? 95% dos bons materiais estão em inglês, então é importante você saber inglês. E obviamente tudo que você puder saber a respeito de negócios em geral, estratégia, marketing, recrutamento, tudo isso vai te ajudar na sua leitura e fazer uma leitura melhor daquele ativo específico. Essa empresa tem futuro ou não? Você tem que saber fazer uma leitura meio 360 graus de tudo que envolve uma empresa. Fornecedor, relações com funcionários, estratégia. Quanto mais você puder aprender o 360, melhor e mais completa vai ser a sua análise e melhor analista você vai ser. Isso aí é importante, né? Esse detalhe da leitura que você bateu na tecla, né? Muitas pessoas hoje, eu acho que, né, costume do dia a dia, estão acostumadas a ler coisas mais resumidas, enfim. Eu acho que o analista também ele tem que ter esse zelo, né? De sempre se manter atualizado, né? Aí pelo noticiário, justamente porque nós temos diversos fatos, né, que vão acontecendo diariamente que influenciam na estrutura da empresa, então é preciso ter esse acompanhamento. E muitas pessoas me perguntam, né, eu preciso saber alguma coisa de programação? Não, né, o analista, se souber programação, ok, né, você pode utilizar aquilo ali para otimizar sua análise, né, pegar ali o levantamento de alguns dados de forma automatizada e tudo mais. Mas sabendo o Excel, né, igual aí o Thiago falou, já está dominado, né, já é meio caminho andado aí para o analista. Então é sempre importante ter, né, essas características, que não são características nada assim surreais, sofisticadas demais, né? Vocês podem perceber que Excel, inglês, né, coisas nesse sentido, qualquer profissional hoje, né, no desempenho da sua função, é quase que pré-requisito, né, para você desempenhar a atividade que seja. Então o bom analista ele também precisa, né, trazer essa bagagem, né? Outra questão que eu gosto de falar tanto também é a comunicação. Né, apesar de ser um cargo de análise, né, o analista está ali se debruçando em cima dos números, é importante que ele tenha clareza ao comunicar isso, né, à sua carteira de clientes, enfim, aos clientes da instituição, né, justamente porque é o analista que vai fazer a análise e elaborar o relatório de recomendação. Pode ser um relatório físico, né, um vídeo, enfim, pela internet, pelas redes sociais. Então é importante que o analista ele tenha essa comunicação, uma clareza, ele seja transparente e que a pessoa que está recebendo a informação, que é o cliente, consiga compreender aquilo que é comunicado. Então é uma habilidade, né, uma soft skill que é importante para o analista, ainda que em primeiro momento a gente negligencie. É um cargo de análise, eu não vou precisar ficar tratando muito com terceiros, mas também é importante. Tá? Eu trouxe uma outra pergunta que também que tem a ver, né, com o próprio cargo de analista, que é em relação aos investimentos pessoais. Né? Muitas pessoas
já me relataram que escolheram outras áreas que não a de análise, porque não tinham muito clareza quanto às regras, né? Se eu me torno um analista CNPI, eu posso realizar investimentos normalmente, né, como pessoa física, como que fica isso? Na verdade, o analista CNPI, ele pode e deve continuar investindo, né? Por que eu falo deve? Porque ele tem que conhecer ali também, né, a estrutura dos investimentos, investir em ações, fundos imobiliários, enfim, aquilo que ele está analisando, aquela empresa que ele está analisando. Porém, ele precisa observar algumas especificidades da sua função, né? O analista CNPI, ele tem lá a sua instrução, né, CVM 598, que rege a profissão do analista de valores imobiliários, e também tem o código de conduta da PMEC, né? Uma vez aprovado no PMEC, que é o exame CNPI, esse analista ele tem um prazo para se credenciar junto à entidade autorreguladora, que é a PMEC em questão. Ele paga uma taxa trimestral, né, para o desempenho da função e adere a esse código de conduta. E lá no código de conduta, né, para ser mais específico, se vocês quiserem consultar posteriormente, lá no artigo 5º, tem as vedações ao analista, né? Uma delas é quanto às negociações por parte dele, né? Nós temos lá uns prazos para investir a partir de tantos dias anteriores e tantos dias posteriores, né? Então precisa respeitar algumas especificidades das profissões, mas isso não inviabiliza ele realizar uma dúvida recorrente que eu achei bacana. Tirar a certificação, como é que é essa relação. Na verdade, não existe nenhuma vedação na maioria das certificações quanto ao funcionário público tirar essas certificações. Agora, o desempenho da profissão, isso tem que ser avaliado no regimento, né, do funcionário federal, estatal, enfim, e precisa avaliar também, né, na instituição que ele vier a buscar um cargo, né? Deu uma travada aqui, o pessoal, algumas pessoas não pegaram. Agora eu acho que voltou. Voltou? Voltei, tô aqui. Show de bola. Eu estava comentando dos investimentos do analista CNPI, né, que muitas pessoas têm essa dúvida. Tem a questão regulatória e às vezes acima da questão regulatória tem a questão da empresa também, né? Tem empresas que simplesmente vedam os seus profissionais de investimento de investir. Então é importante também, antes de você entrar na empresa A ou na empresa B, você tentar entender qual é a política de negociação de ativos imobiliários de cada uma dessas empresas. Exatamente. Bom, um outro ponto aqui, né, mais geral, que aí pincela um pouco da profissão de analista com outras profissões, né, o pessoal me perguntando aqui qual que é a diferença de um analista CNPI para um agente autônomo de investimentos. Bom, a diferença, ela, de forma mais evidente, né, o agente autônomo de investimentos que tira lá a Ancord, ele desempenha uma profissão mais comercial, né? Basicamente, ele vai prospectar clientes para uma instituição na qual ele é vinculado, uma corretora,
né? Então, basicamente, ele vende os produtos e serviços de investimento, ele distribui esses produtos e serviços de investimento a clientes. Então, é importante que ele forme ali uma carteira de clientes, justamente porque, na maioria dos casos, a sua remuneração é atrelada ao patrimônio que ele traz para essa corretora. Já o analista, não. O analista ele vai analisar os valores imobiliários, né, as ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, enfim. Ele vai fazer essa análise e vai recomendar em relatórios, né? Esse relatório ele pode ser vendido a um público externo, né, que é o cliente ali de uma research, por exemplo, que é um analista sell-side, ou pode ser um analista que faz a própria mesa de operações de uma corretora, por exemplo, né? Então, a diferença é justamente essa. O agente autônomo é mais comercial e o analista CNPI ele faz análise desses valores imobiliários e recomenda em uma carteira geral, né? Então, essa é uma dúvida recorrente aqui, que eu vou até fazer um gancho, vou perguntar isso ao Thiago, quero saber a opinião dele sobre a profissão do AI. Não é algo relacionado diretamente ao escopo da Suno, né? Mas você, como importante player do mercado aí, Thiago, o que você acha da função de agente autônomo de investimentos, né? Eu vejo muitas pessoas apostando forte, né, nessa função, né, nessa atribuição do agente autônomo, né, enquanto propagador de informações de investimento, e dizem até que é a profissão do futuro, né? Na sua opinião, o que você acha? Você concorda com isso? Eu tenho muitos amigos agentes autônomos, né? E de certa forma ela é uma profissão que vai ganhar tração ao longo dos próximos anos, em linha com a desbancarização, né? Que é isso? Tipo, as pessoas saindo dos seus investimentos nos bancos e indo para a plataforma, e tem os agentes autônomos com um leque maior de oportunidade de investimento. Geralmente os bancos eles se restringem aos seus próprios produtos, né? Então o Bradesco só vende os fundos do Bradesco e assim sucessivamente. Quando você está num agente autônomo, você tem mais opções de investimento. É importante lembrar que existem potenciais conflitos ali, né? De conflitos de interesse. Existem agentes autônomos e agentes autônomos. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você for escolher o seu agente autônomo. E se você quiser ser um agente autônomo, eu te convido a sempre pensar no longo prazo, né? É muito tentador você querer tomar decisões que maximizem a sua receita de curto prazo, né? Porque você ganha um certo rebate do produto vendido, né? Um rebate do produto vendido. E muitas vezes esse rebate pode ser maior dependendo do produto. E daí você pode cair no dilema: vendo aquele produto que me paga mais rebate ou eu vendo aquele que é bom para o meu cliente? O bom agente autônomo é aquele que sempre pensa no cliente. Não caia nessa tentação, caso você queira se tornar um agente autônomo. Muito mais do que antes, né? Então é muito prático, né, o cliente chegar a informações, a acessar informações como essa, por exemplo, na qualidade de um produto de investimento, né? Então, se o agente autônomo, em primeiro momento, ele pensa ali no curto prazo, na sua receita de curto prazo, e oferta produtos que muitas vezes não são ali otimizados para aquele perfil do investidor, do cliente em questão, ele está conseguindo a receita dele ali, mas ele corre o risco de perder aquele cliente no médio e longo prazo, né? Então, eu acho que o bom agente autônomo de investimento, ele tem essa preocupação, né, a preocupação de passar a informação necessária para o cliente dos produtos de investimento que ele está ofertando, né, e é um agente autônomo dinâmico, né? Então, acredito que com essa educação financeira também da população de uma forma geral, né, a gente viu aí aumentando o acesso das pessoas a produtos alternativos, né, que não as cadernetas de poupança, CDBs, LCI, LCA, enfim, saindo desses produtos, vamos dizer assim, que estão mais focados em grandes bancos para investimentos alternativos. E o agente autônomo ele vem ganhando mais espaço com esse movimento, né? Então, acho que também tem um bom espaço, né? Outra questão também que as pessoas me questionam, né, estão em dúvida, especial analítico, eu tento Ancord ou CNPI, né? Eu acho que você tem que fazer essa escolha naturalmente aí no seu íntimo, isso é muito particular, né? É uma questão que deve ser analisada individualmente, mas é bom você focar, né? Por quê? Por questões regulatórias, você não pode ser um agente autônomo e um CNPI ao mesmo tempo,
né? Se você tira as duas certificações, você vai ter que escolher qual que você vai se manter credenciado, e segundo, pela própria dinâmica das atividades, que são totalmente distintas, né? Naturalmente, a profissão do AI, ela talvez em ter contratação, ela é mais massificada, vamos dizer assim. Por que massificada? Porque uma corretora ela tem muitos agentes autônomos para distribuírem seus produtos e serviços de investimento, e poucos analistas, né? Mas lembrando que o analista ele pode atuar em research, como é o caso da Suno, pode atuar em corretoras, distribuidoras de títulos de valores imobiliários, em bancos de investimento, nas próprias companhias, né, de capital aberto, muitas têm analista CNPI, né, apesar da regulação não exigir que ele tenha CNPI para esses casos. Então, as possibilidades de atuação também são vastas, eu acho que aí para as duas profissões, né? O importante é mapear direitinho a área, né, e o perfil de cada um para a escolha aí da profissão que quer seguir adiante. Né, umas questões mais técnicas também foram ressaltadas, né, as pessoas me perguntando aqui se para o CNPI o conteúdo, né, do módulo conteúdo brasileiro, que é aquele conteúdo mais geral da certificação, ele é parecido com a prova CEA ou a CPA 20, ele, em parte, sim, né? Por quê? Porque a gente tem ali muita teoria, muitas questões relacionadas aos participantes do Sistema Financeiro Nacional, algumas questões de derivativos, mais conceituais, enfim. Mas nós temos especificidades também. Então, se você já tem aí acesso, se você está estudando para uma outra certificação e quer estudar paralelamente para a CNPI, eu recomendo que você ainda assim passe pelo conteúdo brasileiro de forma completa, porque pode ter algumas especificidades ali que você vai negligenciar caso você queira otimizar aí o seu estudo. Um exemplo é que o CNPI ele aborda ali as questões ambientais, sociais de governança corporativas, né, a ESG. Temos questões mais aprofundadas de governança corporativa, de regulação societária, né, coisa que nós não vemos na CEA e no CPA 20, por exemplo. Então, obviamente ajuda, né, você já vai estar ali com uma bagagem muito maior do que alguém que está partindo do zero, mas é bom você dar uma avaliada. Outras questões relacionadas mais tecnicamente, né, eu vou filtrar aqui algumas que tiveram alguma recorrência, né, as pessoas me perguntam muito sobre por onde, né, por qual certificação eu posso começar na área bancária, né? Para bancos, especificamente, eu tenho ali um tripé, né? Nós temos a CPA 10, CPA 20, né? Em termos de início, aquele cara que vem de uma área totalmente distinta, né? Lembrando que não é só aquele formado em economia, não é só aquele formado em administração, contabilidade, né? Nós temos aí diversas áreas distintas, né? Pessoas à frente de grandes corretoras que vêm da área de marketing, vêm de áreas totalmente que não tem uma conexão a princípio, né, com o mercado financeiro, mas que por conta desse processo de aprendizagem para tirar as certificações financeiras, acabaram criando ali uma maturidade e ganhando notoriedade no mercado. Então, a certificação base para a área bancária é a CPA 10. Né? Ela é básica por quê? Porque é uma prova muito teórica, né? Ela tem ali questões mais conceituais, né? Mais básicas do sistema financeiro nacional, não tem nada muito complexo, e aquele que quer ter ali um vislumbre de como funciona o mercado financeiro, talvez seja a escolha. Mas se você já tem ali um conhecimento do mercado financeiro, se você já vem de uma área de administração, economia, contabilidade, enfim, eu acho que você já pode partir para a CPA 20. Né? E qual que é a diferença das duas? Basicamente, as duas você vai atuar na distribuição de produtos e serviços de investimentos em bancos, mas o CPA 10 ele atende todo o varejo, né? Vamos dizer assim, todos os clientes, exceto os clientes de alta renda. Já o CPA 20, né, o funcionário, né, o profissional que tem o CPA 20, ele vai atuar na distribuição de produtos e serviços de investimento para investidores alta renda, private bank, perdão, e acessar também investidores institucionais. Então, apesar de serem bem parecidas, o CPA 20 ele tem ali um plus, né, em termos de responsabilidades e de atribuições. Então, se você já tem um conhecimento, talvez o seu ponto de partida seja aí o CPA 20. Já o CEA, né, o CEA é um ponto fora da curva em termos de certificações bancárias, né, CPA 10 e CPA 20, que é para aquele especialista em investimentos, né, especialista em investimentos da Anbima. Né, esse profissional, ele basicamente ele assessora os gerentes das carteiras de clientes dos bancos. Né? E muitas pessoas vêm aqui me perguntando, né, não tenho nenhuma experiência no mercado financeiro, e estou formando agora na faculdade, compensa tirar diretamente a CEA para conseguir uma vaga
em um banco? Bom, só o nome ele já remete que você tem ali um conhecimento. Apesar da Ambima não exigir nenhum pré-requisito, seja de escolaridade, né, de formação, enfim, o CEA ele já traz, né, na bagagem que você é um especialista em investimentos. Se você não teve nenhuma experiência prévia, né, se você não lidou, né, com clientes em área bancária, enfim, eu não recomendaria você começar pela CEA, né? Talvez começando ali pela CPA 20, iniciando, né, nas áreas bancárias mais de início mesmo, né, para você conhecer a dinâmica de um banco, o processo de distribuição, os produtos de investimento daquele banco, para depois criar maturidade, né, profissional e partir para a CEA, né? Isso mais por questão particular de escolha, né? Eu acredito que você agregará muito mais ao seu conhecimento fazendo essa trilha do que começando pela própria CEA, né? E nós temos alguns outros questionamentos, né, que vem aí ainda na parte de CNPI, né? Pelo que eu acompanho lá no Certifiquei, o CNPI é a certificação mais buscada, né, pelas pessoas. As pessoas estão, seja aí por conhecimento, seja por querer se tornar um analista mesmo, é a certificação que mais dá brilho nos olhos, né, das pessoas. E muitas perguntam aqui, uma questão que eu vou até passar para o Tiago, né, como que é o dia a dia do analista em casas de análise? Como que é o trabalho do analista diariamente? Ele tem a mesma tarefa todos os dias ou ele tem... Veio essa pergunta aqui para nós. Cara, eu vou falar um pouco como é o meu dia a dia, como é o dia a dia médio de um analista da Sul. Opa, tô ouvindo o eco aqui. Claro. Vamos lá. Como é o meu dia a dia e o dia a dia médio de um analista da Suno? Eu leio duas publicações de jornal, né? Eu gosto do Wall Street Journal e do Financial Times, passo também no Suno Notícias lá. Então eu quero primeiro começar o dia informado do que está acontecendo por aí. E daí, cada dia é um dia, assim, eu ligo para empresas, eu converso com o departamento de RI, eu converso com outros gestores que investem, lido muito com outros investidores, às vezes visito a operação, né? Eu tenho cada vez mais trabalhado, obviamente pela quarentena, mas já vinha fazendo isso antes, cada vez mais falando no telefone com as pessoas, né? Até por WhatsApp e tal. Então, esse tem sido o meu dia a dia, assim, e obviamente depois trabalhar nos modelos, de valuation, etc. Então, é mais ou menos isso o dia de um analista. E eu acho que a maior parte dos analistas são assim também, tá? Então, o cara começa lendo o jornal, depois ele vai tentar tirar dúvidas a respeito dos investimentos que ele cobre. Boa. Outra questão aí mais polêmica e delicada, né, a remuneração. Muitas pessoas me questionam, né, no próprio Certifiquei, no meu Instagram, enfim, qual que é a remuneração de um analista e dos profissionais de uma forma geral no mercado financeiro. Essa é uma pergunta que eu acho que eu posso utilizar da minha profissão, né? Eu sou economista e o economista tem uma resposta muito prática para as coisas que são aí incertas. Depende, né? Por que depende? Porque vai depender da política de remuneração, né, da instituição na qual você atua, vai depender basicamente da instituição em que você atua, se você é um analista em banco de investimentos, se você é um analista em research, se você é um analista em uma corretora. Então depende de diversos fatores que podem influenciar a sua remuneração direta. Você pode receber ali um salário fixo, né, ser um CLT, você pode ser um PJ, receber uma remuneração fixa e uma variável, né, a depender das suas recomendações, do sucesso das suas recomendações. Então é muito difícil cravar uma resposta. A gente tem aí os guias salariais feitos pelas grandes recrutadoras, né, que apontam que um analista em 2019, sem experiência, né, em média, recebia a partir de R$12 mil. A gente pode observar esse tipo de salário, né, em algumas instituições, porém outros e outras regiões também nós podemos observar um salário totalmente inferior. Então isso depende muito, né, seja aí da política da instituição e da própria instituição em que você atua. Mas eu acredito que se você é um profissional ali que tem o zelo pela sua atividade, você faz muito bem feito as suas tarefas, né? Você entrega muito bem o seu serviço com qualidade, você tem ali a dinâmica, você tem proatividade, a remuneração é consequência.
né? À medida que você vai criando aí maturidade no mercado financeiro, eu acho que a remuneração ela vem como consequência desse processo, né? Além da notoriedade, né? Da credibilidade como profissional, né? A gente observa isso muito em outras profissões do mercado financeiro também, o próprio agente autônomo de investimento, né? O agente autônomo ele tem um componente muito variável na sua remuneração, né? Qual que é a dificuldade do AI? Né, muitos agentes autônomos de investimento iniciam, né, a profissão e acabam desistindo no meio do caminho. Por quê? Primeiro, porque não tinham o perfil mais comercial que é exigido pela profissão em si. E segundo, porque acabam desanimando ali com a remuneração que pode, a princípio, ser um pouco mais baixo do que ele esperava, do que a expectativa dele. Né, isso porque, como a gente já tratou aqui, o componente forte da remuneração do AI na comissão, né, dos produtos de investimento que ele acaba distribuindo à carteira de clientes que ele possui. Né? Então, de acordo com o patrimônio que ele traz para a corretora e com os produtos de investimento que ele oferta e que ele tem sucesso nessa venda, ele acaba sendo remunerado com um percentual dessa venda. Né? Então, muitos agentes autônomos acabam frustrados nesse processo inicialmente, porque estão pensando ali no curto prazo, né? Acabam não fazendo essa entrega em termos de serviço, de atividade mesmo, de se entregar, fazer com paixão, né, o seu desempenho profissional e acabam desistindo. Mas a questão da remuneração, eu vejo ela muito mais como consequência, né, do processo de aprendizagem, de maturidade do profissional, do que uma barreira à entrada. A gente tem aí alguns parâmetros, mas como eu disse, esses parâmetros eles são apenas parâmetros, né? Não é uma verdade para todas as instituições e para todas as regiões. Então não escolha uma profissão somente pelo salário. Exato, e eu, para complementar aqui, eu brinco que o teto é o limite, o céu é o limite, né? Tem um analista, depois se vocês procurarem aí, ele trabalhava para uma gestora, chamado Paolo Pellegrini. Paolo Pellegrini trabalhava para Paulson & Company, que era uma gestora lá de Nova York. Teve um ano que o cara ganhou 200 milhões de dólares de bônus. Então, acho que aí você já vê que o céu é o limite. Obviamente, foi uma exceção, não precisamos nem falar, né? O cara ganhou na Mega Sena, trabalhou bem, mereceu, ganhou. Mas, assim, só para mostrar o nível que existe de remuneração quando você combina sorte com competência. Exatamente, a remuneração ela acaba sendo consequência, né, desse processo todo. Eu recebi umas outras questões aqui, mais específicas, tem um ponto, né, outro ponto polêmico para juntar aí com esse compilado que a gente já está tratando de remuneração, enfim, que é a questão da idade. E assim, eu vou colocar meu ponto de vista, eu gostaria que o Thiago colocasse o ponto de vista dele também, mas eu acho que em um segundo momento eu poderia trazer, né, não sei, em algum canal, no próprio Instagram de Certifiquei, alguma pessoa de recrutamento para avaliar, né, esse ponto de forma mais técnica, né, porque as pessoas de recrutamento elas estão ali no dia a dia, elas lidam com as contratações, elas sabem os perfis, né, de determinados segmentos, então elas vão poder responder com maior prestígio, ali, com maior certeza, que é a questão da idade. Né? Será que a idade é uma barreira à entrada para o mercado financeiro? Né? Eu recebi aqui uma pessoa que tem 30 anos, né, está começando e acabou de tinha CPA 20 e tirou CEA, mas não tem experiência na área de mercado financeiro, tem experiência profissional, mas não no mercado financeiro, e outra pessoa de 42 anos que né, ficou desempregada, está em um processo de transição de carreira, e perguntando se isso é uma barreira à entrada para o mercado. Olha, eu tenho uma visão muito racional, né, das coisas. A gente tem perfis e perfis de recrutadores, de instituições, temos instituições mais conservadoras, instituições mais modernas, e eu acho que, em primeiro momento, o profissional ele deve se preocupar com a sua capacitação e com o seu perfil necessário para a vaga. Né? E quando eu falo em perfil, a gente estava tratando aqui do perfil do analista, é um cara que tem que saber, tem que ter o CNPI, tem que saber inglês, tem que saber Excel, tem que ser comunicativo, enfim. Se você se encaixa nesse perfil e tem ali a certificação necessária, eu acho que você já está ali com 50%, 70% do caminho andado e o negócio é correr atrás da vaga, né? Buscar nas instituições, enfim. Mas a gente sabe que no dia a dia, na vida real, nós temos instituições que escolhem formar o profissional, né? Quer pegar aquele cara que acabou de sair da faculdade,
aquele cara que está ali no processo de certificação, né, seja ela CNPI, CPA 20, enfim, qualquer outra, e formar esse profissional. Né? Ela gosta de fazer esse processo. Né? Então, nós temos aí diversas questões subjetivas, né, que dependem muito do ponto de vista do recrutador em questão e das instituições, que podem influenciar. Né? Eu, particularmente, acredito que o peso ele é muito maior na qualificação técnica do que na idade. Mas, né, como eu disse, nós temos aí perfis e perfis. O que você acha aí, Thiago, dessa questão? Voltando até para o exemplo do Paolo Pellegrini que eu dei agora há pouco, ele entrou no mercado de análise, cara, com 40 e poucos anos. Ele, se não me engano, tinha se formado no MBA de uma faculdade, ligou para o Paulson, que era um amigo, um colega dele de faculdade ou do MBA, pedindo um emprego, e o Paulson falou, só tem emprego aqui de analista, você aceita? E ele aceitou com 40 e poucos anos e saiu com essa bolada. Então acho que mostra que idade não é documento, né? Lógico, 40 anos para alguns podem ser jovens, para outros pode ser já um pouco mais velho, mas acho que existe espaço para quase todas as idades aí, o que importa é competência. Show de bola. E tem uma aqui que eu acho que a gente pode encerrar, né, esse nosso bate-papo com ela, que é uma pergunta também muito recorrente e que ela tem os poréns, né? Qual que é o que é exigido em cada uma das certificações financeiras em termos de formação? A gente tem esse ponto que é muito batido, né, muito porque tem diversos estudantes, né, que estão aí no processo de formação de ensino superior e já querem, né, entrar nesse processo de certificação para conseguirem um estágio no mercado financeiro e depois criar maturidade profissional, e outros, né, que já têm ali, que não têm, né, na verdade, o ensino superior, nem estão na faculdade, mas querem também atuar de forma profissional. Nós temos algumas certificações que exigem o ensino superior como pré-requisito e outras que não. Para citar exemplos, CFP, né, que é de planejador financeiro, a própria CNPI, CFA, que é uma certificação internacional que a gente acabou nem citando aqui. Essas são exemplos, né, de certificações que exigem o ensino superior em qualquer área de formação por parte ali do candidato, do profissional. Agora, a gente tem um outro grupo de certificações que não exigem nenhuma qualificação superior, né? O CPA 10, o CPA 20, o CEA, a própria ANCORD, né? A ANCORD ela exige o ensino médio completo. Né? Então, nós temos aí certificações para, né, pessoas que não têm ensino superior e outras que fazem essa exigência. Né? Mas agora, uma observação que eu gostaria de fazer é, nós temos, por exemplo, a CGA, da Ambima. Ela não tem nenhum pré-requisito, né? Se você tiver ensino médio, você pode tirar a CGA para se tornar ali um gestor de valores imobiliários. Quando a gente avalia na prática, né, a profissão do gestor de valores imobiliários no dia a dia, em uma asset, né, em um fundo, geralmente algumas pessoas observam veem, né, essa profissão como o ápice, né, profissional no mercado financeiro. O gestor ele lida ali com patrimônio, ele faz ali algumas atribuições que podem ser vistas em primeiro momento mais complexas. Né? Então é sempre importante você ter em mente a atividade desempenhada na função, né, se essa falta de qualificação profissional do ensino superior pode ser uma barreira de entrada na sua contratação, por exemplo, em um banco, ou uma corretora, ou uma asset, e levar em consideração também no processo de certificação. Apesar de não ser exigido, eu vou conseguir uma vaga, né, no dia a dia sem o ensino superior, então fazer essas ponderações e essas avaliações também é importante, né, para além do que é exigido ou não. E eu acho que aqui, em termos, né, mas claro, a gente teve aqui outras diversas perguntas, diversos questionamentos mais específicos, né, do conteúdo programático, das certificações, do que é cobrado, o que não é cobrado, de valores das provas, coisas nesse sentido. Eu não vou entrar muito aqui, né, nesse nosso bate-papo, que é mais para trocar os pontos práticos, né, do dia a dia da profissão, mas vocês podem encontrar lá no próprio portal, né, da Certifiquei, www.certifiquei.com.br. Você pode encontrar também lá no nosso Instagram, né, no @certifiquei. No meu Instagram pessoal também você consegue encontrar, @guilherme.certifiquei,
que são especificidades. Por isso eu não vou entrar aqui nessas questões mais técnicas de conteúdo, mas lá vocês conseguem essa informação. Eu também estou disponível lá para tirar eventuais dúvidas. Todo dia praticamente estou lá respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos que vocês nos fazem. E se você deseja, né, se preparar para uma das certificações financeiras, você quer ser aí um agente autônomo, um analista, você quer seguir carreira bancária, tirar um CPA 10 ou um CPA 20, nós já temos lá os cursos preparatórios na Certifiquei, né? Se você quiser ali algum auxílio em termos de estudo, de direcionamento, né? Nós temos as videoaulas, os simulados, as apostilas que podem lhe auxiliar nesse processo. Brevemente nós iremos lançar outras certificações do CNPI técnico, por exemplo, né, para o analista grafista e as demais da Ambima, CEA e CGA, e estamos sempre disponíveis lá para trocar ideias, como estamos fazendo aqui com o Thiago hoje, né, um prazer imenso estar aqui conversando com você, ou, né, para tirar aí suas dúvidas em termos mais técnicos, né, de conteúdo, de taxas, enfim, como é que é o dia a dia desse profissional. É isso aí, Gui, muito obrigado aí pela sua presença, acho que respondeu a dúvida de quase todo mundo aí, e quem tiver dúvidas extras, segue lá o Guilherme no Instagram, ele está sempre respondendo dúvidas, né, Gui? Exatamente, estou lá à disposição, porque eu vejo que, apesar da internet ter muita informação, né, às vezes as pessoas não sabem onde ir especificamente, ainda mais que a gente tem ali um coquetel de legislações, de normas, enfim. Então eu estou lá à disposição para qualquer um que queira tirar aí as dúvidas. Eu agradeço aí o convite, né, ao Thiago. É um prazer imenso falar com você. Guilherme.certifiquei. Guilherme.certifiquei, né? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha e se inscreve no canal. Obrigado, Gui, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.